seja bem-vindo ao Na Ponta da Língua. Prepare-se porque hoje nós vamos mergulhar no mar das palavras. Hoje o português vai soltar a língua e mostrar que nem tudo é o que parece. Porque quando alguém diz que está com a cabeça nas nuvens, não quer dizer que virou balão, né? É metáfora, meu povo, um jeito esperto e super criativo de dizer as coisas sem dizer diretamente. Então afie os ouvidos, solte a imaginação e venha descobrir como transformar ideias em poesia, drama, comédia e até confusão. A metáfora é uma figura de linguagem que substitui um elemento por outro de maneira direta, a partir de uma semelhança entre eles. Se eu digo, ela é uma princesa, estou usando metáfora porque estou associando qualidades como delicadeza ou beleza a essa pessoa. Agora, se eu dissesse ela é bonita como uma princesa, isso já seria comparação, porque usa conectivo. A metáfora é direta. A comparação usa conectivos como, tal qual, igual a. Além disso, a metáfora pode ter força poética, social e até política. Na música Cálice, de Chico Buarque, por exemplo, ela é usada para protestar contra a censura durante a ditadura militar. Já na poesia clássica, Camões usou a metáfora para falar de amor como fogo invisível, dor que não se sente, ferida sem sangue. E claro, não dá para esquecer das alegorias, metáforas gigantes que contam uma história simbólica. No Carnaval, por exemplo, o carro alegórico que mostra uma prisão. Não é uma prisão real, mas sim uma metáfora construída em forma de desfile. É arte como crítica social. A língua portuguesa é um baú cheio de tesouros e hoje a gente encontrou um bem valioso, a metáfora, uma figura de linguagem que troca o literal pelo simbólico, o comum pelo criativo, o óbvio pelo extraordinário. Metáfora é quando a gente diz que o tempo voa ou que o coração é uma casa cheia de janelas abertas. Não é mentira, é poesia camuflada de conversa. O que seria da música, da propaganda ou daquele bilhete apaixonado sem uma boa metáfora? Elas estão no rap, no funk, na novela e até no futebol. Às vezes, a gente nem percebe, tá lá, dizendo que acordou com o pé esquerdo, que o chefe é uma fera ou que a mãe tem um coração de manteiga. E como toda boa metáfora, esta reportagem também tem uma. Falar de linguagem é mergulhar num mar onde as palavras são peixes brilhantes. Umas fogem, outras mordem, mas todas têm algo a ensinar. Então, da próxima vez que alguém disser que você tem a cabeça nas nuvens ou fogo nos olhos, sorria. Você está participando da poesia que vive no que a gente fala, mesmo sem perceber. Sabe quando você diz, minha cabeça tá pegando fogo? Ninguém aqui vai chamar o bombeiro. Calma, é só a língua portuguesa no modo criativo on. E agora tem protesto, tem poesia, tem Camões e até sofrência. Afinal, quando a música diz, meu mundo caiu e você sente como se o seu também tivesse desabado? Ou quando o poeta fala, meu coração é uma estrada vazia? Isso é metáfora, minha gente. Transforma dor em verso, protesto em música e aquele textão de fim de namoro em arte. Cálice foi escrita em 1973 e censurada durante a ditadura. Chico Buarque usou metáforas para denunciar a repressão. A expressão cálice se mistura com cálice de vinho de sacrifício, uma metáfora de silêncio forçado, de dor contida. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A metáfora não é só poética, é política. Uma forma de dizer muito sem dizer diretamente. Típico da metáfora. Camões usa a metáfora amor é fogo para expressar intensidade. Na sequência, ele constrói antíteses.
fogo que não se vê, ferida que dói e não se sente. Tudo isso para mostrar que o amor é contraditório, forte e incontrolável. A metáfora aqui é a alma do poema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. A palavra metáfora tem origem do grego metáfora, que significa transporte. Ela é uma figura de linguagem que compara dois elementos de forma implícita. Exemplos: Isabel é um doce de pessoa. Essa notícia foi um balde de água fria. Minha filha tá uma girafa. A metáfora está muito presente em poesias, músicas, propagandas e até no bate-papo do dia a dia. E olha, se a língua portuguesa fosse um palco, a metáfora seria um truque de mágica. Quando a palavra vira imagem, a ideia ganha forma e o sentido vai muito além do dicionário. Por enquanto, a gente dá um ponto final nesse primeiro bloco. Mas, não mude de canal não, porque no segundo bloco a linguagem vai trocar de roupa, colocar a fantasia e surpreender você. No quadro Fala Professor, o querido professor Fernando Souza entra em cena para abrir o jogo, destrinchar a metáfora e mostrar como ela está escondida no nosso dia a dia. O programa já volta e essa história promete render boas figuras de linguagem. Estamos de volta e agora a palavra troca o chão pelo voo, porque quando entra a metáfora, a língua não anda. Ela desliza, pinta, transforma. No quadro Fala Professor, o professor Fernando Souza chega para mostrar que metáfora não é enfeite, é atalho de sentido, é imagem que fala, é ideia com roupa nova. Abra a mente, ajuste a escuta e venha com a gente, porque o quadro já começou e a conversa promete render boas imagens. Fala, professor! Oi, gente, tudo bem? Esse é o quadro Fala Professor. Meu nome é Fernando Souza e Silva, eu sou professor de língua portuguesa, de literatura, de gramática, de redação. E hoje eu vou falar para vocês sobre metáfora. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam que a metáfora, para além de uma figura de linguagem, para além de um conteúdo escolar, a metáfora faz parte da vida humana e da história humana. Se nós observarmos a história da humanidade e conhecermos em certa medida como as culturas constroem os seus símbolos, nós vamos perceber que a metáfora esteve o tempo todo acompanhando a formação intelectual e cultural do indivíduo. A metáfora, acima de tudo, ela é uma representação. A metáfora, ela significa algo que ela não é necessariamente. Ou seja, nós usamos as metáforas para simbolizar sentimentos, para simbolizar ideias, para simbolizar elementos da realidade. Se eu disser para vocês, o meu coração está queimando de amor, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu estou com um sentimento intenso, um sentimento forte, um sentimento que ele é tão poderoso quanto o fogo, quanto uma chama. Só que eu dizer, o meu coração está queimando como fogo, não tem a mesma força da metáfora, porque a metáfora, ela é o símbolo, ela é aquilo que traz o sentido novo. É interessante observar que na história, quando nós estudamos os mitos de origem de muitos povos, nós vamos conhecer metáforas muito interessantes. Se você voltar um pouquinho lá nos gregos e pegar o mito de Hércules e os 12 trabalhos, por exemplo, se a gente pegar a origem dessa ideia, a gente nota que cada trabalho de Hércules era uma representação de uma mudança pessoal. Era uma metáfora para um crescimento pessoal, emocional, psicológico. Inclusive, desses 12 trabalhos derivam, por exemplo, os nossos signos do horóscopo. Se você pensar, o signo de Leão é egoísta, é egocêntrico, na verdade, por que essa origem? Porque Hércules, quando enfrenta o leão de Nemeia, ele precisa se despir do próprio ego. Ele tem que abrir mão daquilo que ele achava que deveria ser para entender o que ele precisava fazer. Não era com a sua força e com as suas armas necessariamente que ele venceria aquele leão com a pele indestrutível. O que Hércules tem que fazer é usar a sua inteligência, é perceber que ele tem que aprender para vencer aquele desafio. A partir disso, nós construímos a nossa metáfora. Aquilo era um símbolo de transformação, um símbolo de amadurecimento, um símbolo de mudança. Eu quero que você entenda, meu caro espectador, que a metáfora, acima de tudo, ela é um elemento fundamental da vida.
A metáfora, no final das contas, ela permite que nós possamos significar coisas que talvez nós não conseguiríamos dizer de outra maneira. E se a gente for observar a metáfora do ponto de vista literário, ela ganha cada vez mais vida. Pense, por exemplo, num personagem. Antes de ir para a literatura, vamos conhecer a cultura contemporânea. Os jovens, por exemplo, gostam bastante do Capitão América ou do Superman. O que o Superman simboliza? O que o Capitão América simboliza? Que metáforas eles são? Quais são os valores que eles transmitem? A gente começa a observar que eles são símbolos, e esses símbolos se estabelecem de maneira que, quando nós olhamos para aquele personagem, quando nós vemos a caracterização daquele herói, nós reconhecemos os valores que ele transmite. Isso que vem a ser uma metáfora. Acima de tudo, entenda que a metáfora é uma representação. A metáfora é um símbolo para outra coisa. Mas quando nós chegamos na literatura especificamente, como que a metáfora aparece? A primeira coisa é entender que a metáfora está relacionada com a estrutura linguística. Isto é, eu posso dizer para vocês, o chefe ficou uma fera com um atraso do trabalho. O que isso significa? Aquele chefe, porque teve um atraso e uma demanda que ele passou para os funcionários, ele se transformou, ele sofreu uma mutação e virou uma fera, um animal? Não necessariamente. Eu imagino que você entendeu que aquele chefe ficou muito nervoso, ele ficou irritado, ele ficou uma fera. Mas como? Por que essa associação é possível? Porque a metáfora trabalha com a ideia de semelhança. Vamos observar. Uma fera, um animal violento, um animal agressivo, um animal que tem um risco letal, isto é, ele pode levar alguém à morte, ele pode matar alguém. Ele é uma fera. Quando nós observamos o chefe, o que caracteriza um homem irritado, muitas vezes um empresário de cabeça quente? É aquele sujeito, aquele indivíduo que ele tem um risco talvez de falar com agressividade, ele tem um risco talvez de ser grosseiro e talvez até ferir alguém a partir do momento em que ele se manifesta ou ele toma uma decisão naquela irritabilidade. Agora a gente entendeu por que o chefe ficou uma fera. Porque a fera é um elemento que apresenta tanto a característica do animal perigoso quanto do chefe irritado. O nervosismo, a agressividade, o risco talvez de ferir aquele outro que não seja ele mesmo. Então veja, a metáfora linguisticamente, nós encontramos um conceito em algumas gramáticas que diz: a metáfora é uma comparação subentendida. Eu não gosto muito de falar que ela é uma comparação subentendida necessariamente não, porque a comparação tem uma diferença. Muitas vezes a comparação empobrece o texto. Dizer para vocês que o meu coração está queimando como fogo não tem a mesma força de dizer que o meu coração é fogo. Eu perco a beleza, eu perco a poesia, eu perco a poética literária de usar uma metáfora. Então eu quero que você perceba isso. A metáfora, ela pode ser explicada por comparações, nós podemos desconstruí-la, mas a metáfora não é necessariamente uma comparação. A metáfora, ela é o símbolo, ela é o estado da coisa com a qual nós estamos representando. E se você observar, no dia a dia, nós temos metáforas o tempo todo. Nós podemos usar metáforas para conversar, para conversas cotidianas, para coisas simples, mas nós também podemos usar metáforas para determinadas funções mais elaboradas. Se você observa, por exemplo, o marketing, se você observa as propagandas, você vai começar a perceber metáforas variadas. Imagine, por exemplo, a Nike. Qual que é a principal metáfora que a Nike traz para nós? Qual que é a principal ideia que é transmitida naquelas propagandas? Nós temos ainda a sua mensagem muito clara do inglês Just Do It, ou seja, faça isso, faça. Nós temos a ideia do movimento, da força, da vitória, da garra. O que eu quero dizer? Nós temos uma metáfora, mesmo que de maneira indireta. De outro modo, os símbolos religiosos, quando você olha para uma cruz ou quando você olha para uma estrela de Davi, você vê claramente o símbolo do cristianismo, você vê claramente o símbolo do judaísmo. Ou seja, nós também temos metáforas. Nós temos toda essa carga de sentido que a metáfora pode trazer. Voltando um pouquinho para a literatura, agora a gente pode falar do que interessa. Onde a metáfora se encaixa no texto literário e por que ela é tão importante? Porque a metáfora, ela permite dizer as coisas de forma bela, ela permite que o escritor, ao escrever o seu texto, ele possa transmitir imagens poéticas, ele possa transmitir símbolos, ele possa trazer para o leitor aquele contato com a beleza que reside no uso das palavras. Vamos pegar, por exemplo, se você quiser ter um contato claro com boas metáforas, leia A Metamorfose de Franz Kafka.
Nós temos um personagem, Gregor Samsa, e Gregor Samsa acorda naquele dia fatídico, transformado em um inseto gigante, deitado em sua cama, uma barata. Mas quando você começa a ler a Metamorfose de Franz Kafka, você começa a observar que Gregor Samsa já era aquele inseto muito antes de se transformar num aspecto físico dentro do campo da ficção desse livro de Franz Kafka. O que acontece? Nós temos aí a metáfora. A transformação daquele personagem nesse inseto, desse animal, eu diria até mesmo repugnante, é simplesmente a consequência, o resultado de uma vida que já era vazia, uma vida de desprezo, uma vida na qual ele já sofria o desamparo familiar, o desamparo no trabalho, uma existência que já estava fadada àquele sofrimento. Foi só a consequência daquela metáfora. Ou seja, a metáfora em literatura, ela serve para criar imagens muito claras. Ela serve para que você tenha deleite estético. Você pode ler e perceber que coisa bela, como isso foi bem escrito. Então veja, quer começar a entender boas metáforas? Comece a ler bons livros literários. Comece a lidar com bons poetas. Carlos Drummond de Andrade, Mundo, mundo, vasto mundo. Ele vai dizer assim, mais vasto é o meu coração. Então perceba que você tem aqui a metáfora de que o meu coração é maior do que o mundo. A gente vai encontrar a lira do Itabirano, ele vai dizer que os homens são de pedra. Então note, nós estamos tratando de metáforas muito claras. E claro, nós também teremos metáforas mais ou menos elaboradas no dia a dia comum. Talvez em alguma música você vai se esbarrar em uma metáfora bem feita aqui, outra metáfora bem feita ali. Um exemplo que eu trago para vocês, embora eu não escute tanto, é o Racionais. O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Nesse pequeno trecho a gente tem ali a imagem poética do que seria uma lágrima, do que seria o peso de um choro. Então perceba, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Olha que metáfora, olha que imagem. Então comece a ler bons textos, comece a procurar por essas metáforas. Entenda uma coisa, em muitos momentos ela não vai ser o único recurso empregado. Mas é interessante perceber que esses símbolos, eles fazem toda a diferença na leitura do texto. Vamos para o bruxo do Cosme Velho, caríssimo Machado de Assis, o nosso grande escritor, o nosso patrono da literatura brasileira. Machado de Assis, num conto bem interessante chamado Missa do Galo. Recomendo que você leia, mas leia com calma, leia sem julgamento, porque a Missa do Galo não se trata de ação, a Missa do Galo se trata de imagens. Machado vai representar a condição humana de uma mulher que é traída pelo marido e que naquele momento, tendo um visitante esperando pela Missa do Galo, que reside naquela casa junto com eles, numa conversa surge a possibilidade talvez de uma fé amoroso. Só que isso não chega a se concretizar, mas leia o conto, você vai entender. Em determinado momento, Machado escreve assim para a personagem feminina: Conceição se encontrava entre o escritório do marido e a janela da rua. Se você lê um pouco desatento, você pensa, nossa, só está aqui, Machado aqui criou uma cena onde ele só mostra a personagem, ele só colocou aqui assim o que ela estava fazendo. Mas por que Machado escreve isso? Em literatura isso é importante, tudo que está ali tem que ter um propósito. Machado aqui faz uma metáfora. Mas o que Machado metaforiza quando ele fala que Conceição, aquela mulher traída, resignada, conversando com esse visitante que poderia ser uma fera amorosa, o que essa imagem representa? O que essa metáfora significa? Que Conceição estava indecisa. Ela não sabia se ela se manteria fiel a um marido que era infiel ou se ela talvez naquele momento daria chance para aquele crime, para aquele adultério. Isso quer dizer que eu estou defendendo que Conceição fizesse isso ou que o marido de Conceição é bom? Não é isso que a literatura faz. Entenda isso também. A literatura apenas representa, ela simula a condição humana. A grande questão é, por que isso é belo? Porque Machado conseguiu traduzir em uma pequena metáfora toda a carga sentimental que aquela personagem, que aquela mulher sentia naquele momento. Então fica a minha segunda recomendação. Leia o conto Missa do Galo. Valerá a pena e você vai começar a perceber várias metáforas que o nosso caríssimo Machado de Assis vai empregar. E essa é a ideia que eu preciso que você entenda. A metáfora é um símbolo, a metáfora é uma representação que faz toda a diferença no contato com o texto literário, principalmente. Embora nós possamos usar metáforas variadas para comunicar, para conversar diariamente.
Tanto é que eu posso chegar e dizer: nossa, hoje eu estou um defunto. Ou ainda, hoje eu estou à morte. O que isso significa? Ou ainda, Franz Kafka, hoje eu estou uma mosca. Ou ainda, hoje eu sou uma mosca. Nós até temos aquele ditado, né? Você está me tratando e me desfazendo de mim, me tratando como a mosca das fezes do cavalo do bandido, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Por que eu trouxe essa imagem talvez um pouco desagradável, mas importante de se entender? Porque nós temos aqui uma pequena comparação, mas poderia ser uma metáfora. Hoje eu sou essa mosca, naquele dia ruim, ou ainda de jeito nenhum. Hoje eu sou o pássaro que voa mais alto. Perceba, isso tudo é metáfora e isso tudo faz diferença. Lembrando, meu caríssimo espectador, eu não estou te dizendo isso tudo aqui para que você se comunique diariamente com metáforas e mais metáforas. Até mesmo porque seria quase impossível se tudo fosse o tempo todo simbólico. No entanto, eu quero que você perceba e seja capaz de captar essas expressões, de entender que essa simbolização, essa significação, ela em certa medida enriquece o uso da língua, principalmente no contexto estético, no contexto artístico literário. Não é uma obrigatoriedade que nós devamos usar metáfora o tempo todo. Mas é interessante sim que nós saibamos reconhecê-las, percebê-las, captá-las, inclusive para que assim nós tenhamos contato com uma arte bela, com a bela arte que é a literatura, para que nós possamos a partir disso aí conhecer a beleza que reside no uso das palavras, conhecer a beleza que reside na metáfora. Um abraço, até o próximo programa e continue nos acompanhando pela UNEC TV. Esse é o Fala Professor, valeu, fiquem com Deus. Valeu, prof! Gente, Fernando tem bala na agulha, né? Olha a metáfora aí, bala na agulha, que quer dizer que o nosso professor tem conhecimento, argumentos, experiência e está sempre pronto para o desafio. Obrigada, Fê. Mas e aí, vocês estão fritando o cérebro com tanto conteúdo? Nada, né? Vocês sabem que aqui nada é por acaso. A metáfora tá nos stories, na DM, na sofrência e até no Enem. No próximo bloco, inclusive, tem gíria da internet, dica de redação, história da língua e muito mais. É o bloco da vida real com poesia no modo turbo e eu volto já. A gente voltou e agora é hora de ver como a metáfora está mais presente na sua vida do que aquele grupo do WhatsApp que ninguém sai. Tem dica de Enem, tem emoji, tem gíria, tem aula de português de verdade. Se liga aqui, tá tudo conectado. Como a metáfora cai no Enem? Em interpretação de texto, é preciso analisar o sentido figurado e na redação, com uso criativo e expressivo. Exemplo de questão. O texto apresenta a ideia de coração de pedra. O que isso representa? Resposta: uma pessoa insensível, não literal. Agora eu vou deixar algumas dicas. Use as metáforas com sentido claro. Evite metáforas batidas demais, tipo coração partido, nuvem negra. Aposte na originalidade. Meus pensamentos são labirintos. Isso pode valer nota. A internet adora uma metáfora, quer ver só? Segura essas com emojis. Chuva de likes, coração de gelo, tô só o pó. Agora vamos traduzir? Chuva de likes quer dizer muitas curtidas. Coração de gelo é quando a pessoa é fria. Tô só o pó, tô muito cansado. As redes sociais usam emojis como metáforas visuais. E isso é que dá cor à linguagem digital. Vamos ver a transformação de frases informais em formais? Frase informal: tô carregando o mundo nas costas. Versão formal: estou com excesso de responsabilidades. Frase informal: hoje acordei com o pé esquerdo. Versão formal: iniciei o dia com uma sucessão de contratempos. Essas transformações mostram como as metáforas facilitam a expressão emocional na fala, mas precisam de cuidado em contextos formais. Na Grécia Antiga, Aristóteles já dizia: a metáfora é a transferência de um nome de uma coisa para outra.
Ela era considerada uma ferramenta nobre do discurso, usada por filósofos e poetas. No latim, metáforas já apareciam nas falas políticas do Império Romano. A metáfora atravessa séculos como forma de revelar o invisível por meio da linguagem. Você já ouviu a música Morango do Nordeste? A metáfora do morango representa algo raro e delicado, a amada. E a expressão cabra da peste reforça a força do eu lírico. Juntas constroem uma metáfora que mistura romantismo e identidade regional. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. E é isso, galera. Nosso rolê pelas metáforas chegou ao fim, mas não precisa chorar rios de lágrimas. A gente volta. Hoje você viu que metáfora é tipo filtro. Deixa tudo mais bonito, mais profundo, mais uau. Então se disserem que você é um leão, mas você só ruge pra barata, relaxa. É só uma metáfora, patrão. Até a próxima, Língua de Trapo!